Pregando a Bíblia com Spurgeon. Tema deste sermão: o grande reavivamento. O Senhor tem desnudado o seu santo braço aos olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Isaías capítulo 52, versículo 10. Quando os heróis da antiguidade se preparavam para a luta, eles vestiam suas armaduras. Mas quando Deus se prepara para a batalha, ele desnuda o braço. O homem deve olhar para dois lados, para a sua própria defesa, bem como para o ataque de seu inimigo. Deus lança seus olhos em apenas uma direção: a derrubada de seu inimigo. Ele desconsidera todas as medidas de defesa e despreza todas as armaduras. Ele desnuda o braço à vista de todas as pessoas. Quando os homens também faziam seu trabalho com seriedade, às vezes se despiam, como aquele antigo guerreiro que, quando ia para a batalha contra os turcos, lutaria apenas com o braço nu. Coisas como essas, dizia ele, eu não preciso temer. Eles têm mais motivos para temer meu braço nu do que eu a sua espada. Os homens sentem que estão preparados para uma obra quando jogam fora suas vestes pesadas. E assim, o profeta representa o Senhor, que deixa de lado por um tempo as vestes de sua dignidade e desnuda seu braço, para que ele faça sua obra com zelo e cumprir seu propósito para o estabelecimento de sua igreja. Agora, deixando de lado a metáfora, que é muito boa, gostaria de lembrar que seu significado é plenamente realizado sempre que Deus deseja enviar um grande revivamento da religião. Meu coração está feliz dentro de mim neste dia, porque sou portador de boas novas. Minha alma ficou extremamente cheia de felicidade com as notícias de um grande revivamento da religião nos Estados Unidos. Há cerca de 100 anos, ou mais, foi a vontade do Senhor enviar um dos mais maravilhosos despertares religiosos já conhecidos. Todo o país parecia abalado de ponta a ponta pelo entusiasmo para ouvir a palavra de Deus. E agora, após o lapso de um século, aconteceu novamente. A pressão monetária finalmente cedeu, mas deixou para trás o naufrágio de muitas fortunas poderosas. Muitos homens que antes eram príncipes agora se tornaram mendigos. E nos Estados Unidos, mais do que na Inglaterra, os homens aprenderam sobre a instabilidade de todas as coisas humanas. As mentes dos homens, assim afastada da terra por um pânico terrível e inesperado, parecem preparadas para receber notícias de uma terra melhor e direcionar seus esforços para uma direção celestial. Qualquer pessoa familiarizada com o estado atual dos Estados Unidos lhe dirá que, aonde quer que você vá, existem os mais notáveis sinais de que a religião está progredindo com passos majestosos. O grande reavivamento, como agora é chamado, tornou-se a conversa comum dos mercadores. É o tema de todos os jornais. Até mesmo a imprensa secular faz comentários sobre isso.
pois tornou-se tão surpreendente que todas as classes de homens parecem ter sido afetadas por isso. Aparentemente, sem causa alguma, qualquer medo tomou conta dos corações dos homens. A emoção parece passar por todos os seios ao mesmo tempo, e homens de boa reputação das cidades da Nova Inglaterra dizem que não há lugar onde você não possa encontrar um solitário não convertido, mesmo que procurasse. Tão maravilhosa, eu quase disse, tão milagrosa, foi a disseminação súbita e instantânea da religião por todo o grande império, que dificilmente poderíamos acreditar na metade dela, ainda que nos seja dita. Agora, como você sabe, sempre tive uma peculiar desconfiança e suspeitei de reavivamentos. Sempre que vejo um homem que é chamado de reavivalista, nunca lhe dou importância. Eu rejeitaria um título como esse para mim. Se Deus quiser usar um homem para promover um revivamento, muito bem. Mas para qualquer homem assumir o título e o cargo de um reavivalista e andar pelo país acreditando que, aonde quer que vá, ele é o receptáculo de misericórdia designado para transmitir um renascimento da religião, penso ser uma suposição muito arrogante para qualquer homem que tenha o menor grau de modéstia. E, novamente, existe um grande número de reavivamentos que ocorrem de vez em quando em nossa cidade, que eu acredito serem ilegítimos e sem valor. Eu ouvi falar de pessoas se aglomerando de manhã à tarde e à noite para ouvir algum revivalista notável e, sob sua pregação, alguns gritaram, caíram no chão e rolaram em convulsões. E depois, quando ele estabeleceu uma forma para penitentes, empregando um ou outro chamariz para correr do resto e fazer uma confissão de pecado, centenas se apresentaram, impressionados por aquele sermão, declarando que estavam, naquele momento e ali, afastados dos erros de seus caminhos. E foi apenas na semana passada que vi um registro de certo lugar em nosso próprio país, dando um relato de que, naquele dia, sob a pregação do reverendo senhor fulano de tal, 17 pessoas foram totalmente santificadas. 28 foram convencidas do pecado e 29 receberam a bênção da justificação. Então chega o dia seguinte e há muitos mais. No outro dia, muito mais. E depois, eles são todos reunidos, perfazendo um grande total de algumas centenas de pessoas que foram abençoadas durante 3 cultos sob o ministério do senhor fulano de tal. Tudo isso eu chamo de farsa. Pode haver algo muito bom nisso, mas por fora me parece tão desonesto que dificilmente poderia confiar em mim mesmo para pensar que o bem interior faz um volume significativo. Ainda que as pessoas trabalhem para calcular com exatidão aritmética, sempre me ocorre que elas possam estar enganadas sobre o que estão fazendo. Poderíamos facilmente dizer que tantos foram acrescentados à igreja em certa ocasião. Mas fazer um censo separado dos condenados, dos justificados e dos santificados é absurdo. Portanto, vocês ficarão surpresos ao me encontrar falando sobre reavivamento. Mas talvez não fique tão surpreso quando eu me esforçar para explicar o que quero dizer. Com o desejo sincero e intenso que sinto em meu coração de que seja vontade de Deus enviar a todo este país um avivamento como o que acabou de começar nos Estados Unidos e que, acreditamos, continuará lá por muito tempo. Esforço-me por assinalar, em primeiro lugar, a causa de todo o reavivamento da religião verdadeira.
Em segundo lugar, as consequências de tal reavivamento. Então, em terceiro lugar, darei uma advertência ou duas para que não cometamos erros, pensando que a obra de Deus é somente do homem. Depois, concluirei fazendo uma exortação a todos os meus irmãos e irmãs na fé em Cristo para trabalhar e orar por um reavivamento da religião no meio de nossas igrejas. Ponto número 1. A causa do verdadeiro reavivamento. O mero homem mundano não entende o reavivamento. Ele não consegue decifrá-lo. Por que é que um súbito acesso de piedade, como ele o chamaria, uma espécie de epidemia sagrada, deva se apoderar de uma massa de pessoas de uma só vez? Qual pode ser a causa disso? Isso frequentemente ocorre na ausência de todos os grandes evangelistas. Não pode ser atribuída a nenhum meio particular e não foram usados meios especiais para realizá-lo. Nenhum maquinário foi fornecido. Nenhuma sociedade foi estabelecida e, no entanto, ele veio, como um furacão celestial, varrendo tudo diante dele. Ele se precipitou pela terra e os homens disseram: o vento sopra onde quer. Ouvimos o som dele, mas não podemos dizer de onde vem ou para onde vai. Qual é, então, a causa? Nossa resposta é: se um reavivamento é verdadeiro e real, é causado pelo Espírito Santo e somente por ele. Quando Pedro se levantou no dia de Pentecostes e pregou aquele sermão memorável, pelo qual 3.000 pessoas foram convertidas, podemos atribuir o notável sucesso de seu ministério a qualquer outra coisa, senão aos poderes do Espírito Santo? Eu li as notas do discurso de Pedro. Certamente era muito simples. Foi uma narração simples dos fatos. Foi certamente muito ousado, muito preciso, direto e pessoal. Pois ele não corou ao dizer que haviam matado o Senhor da vida e da glória e que eram culpados de seu sangue. Mas, à primeira vista, eu diria que já li muitos sermões com muito mais probabilidade de serem eficazes do que o de Pedro. E eu acredito que existiram muitos pregadores cujos sermões, quando lidos, teriam sido muito mais notáveis e muito mais considerados, pelo menos pelo crítico, do que o sermão de Pedro. O sermão do apóstolo parece ter sido extremamente simples, adequado e sério. Mas nenhuma dessas coisas é tão eminentemente notável a ponto de ser a causa de tão extraordinário sucesso. Qual foi então o motivo? E respondemos mais uma vez que, com a mesma palavra que o Espírito Santo abençoa a conversão de um, ele poderia, se quisesse, abençoar a conversão de 1.000. E estou persuadido de que o mais cruel pregador da cristandade poderia vir a este púlpito nesta manhã e pregar o sermão mais simples, no estilo mais inculto, e que o Espírito Santo, se ele assim desejasse, poderia abençoar aquele sermão para a conversão de cada homem, mulher e criança dentro deste lugar. Seu braço não está encurtado. Seu poder não é limitado e, enquanto ele for onipotente, devemos acreditar que ele pode fazer tudo o que for bom aos seus olhos. Não imaginem, ao ouvir que um sermão se tornou útil, que foi o próprio sermão que fez o trabalho. Não imaginem que, porque um certo pregador pode ter sido grandemente abençoado na conversão de almas, haja alguma coisa na sua pessoa. Que Deus proíba qualquer pregador de reivindicar tal coisa para si mesmo. Qualquer outro pregador, abençoado da mesma maneira, seria igualmente útil. E qualquer outro sermão, desde que verdadeiro e sério, pode ser tão abençoado quanto aquele sermão particular que se tornou notável,
devido às multidões que, por ele, foram trazidos a Cristo. O Espírito de Deus, quando é de sua vontade, põe a mão sobre os filhos dos homens. Ele encontra um povo duro e descuidado. Ele lança um desejo em suas mentes, semeando em seus espíritos um pensamento em direção à casa do Senhor. E imediatamente, sem saber o porquê, eles se aglomeram em multidões para ouvir a palavra pregada. Ele lança a mesma semente na mente do pregador e, sem saber como, o pregador se sente mais sério do que antes. Quando ele sobe ao púlpito, o faz como um sacrifício solene e ali ele prega, acreditando que grandes coisas serão o efeito de sua pregação. A hora da prece chega. Os cristãos encontram-se reunidos em grande número. Eles não sabem o que os influencia, mas sentem que devem ir à casa do Senhor para orar. Elevam-se em orações fervorosas. Há sermões fervorosos sendo pregados para ouvintes fervorosos. Então Deus, o Todo-Poderoso, tem o prazer de abrandar os corações duros, subjugar os corações e levá-los a conhecer a verdade de Deus. A única causa real é seu Espírito operando na mente dos homens. No entanto, embora esta seja a única causa real, ainda existem causas instrumentais. E a principal causa instrumental de um grande revivamento deve ser a pregação ousada, fiel e destemida da verdade de Deus, como é em Jesus. Ora, irmãos e irmãs, precisamos de vez em quando ter uma reforma. Uma única reforma nunca servirá à igreja. Ela precisa ser continuamente ajustada e renovada, pois suas obras vão diminuindo e ela não age como costumava fazer. As corajosas e claras doutrinas que Lutero apresentou começam a ser um pouco modificadas, até que camada após camada vai sendo depositada sobre elas e, por fim, a velha verdade rochosa de Deus é coberta. E então cresce no subsolo superficial uma abundância de erros verdes e floridos que parecem justos e belos, mas que de forma alguma estão relacionados com a verdade de Deus, exceto por serem produtos de sua decadência. Então homens de coragem que revelam a verdade de Deus novamente vêm e dizem: joguem fora esse lixo. Deixe a explosão iluminar essas belezas enganosas. Não precisamos deles. Revele-se a velha verdade de Deus mais uma vez. E ela aparece. Porém, a tendência da igreja é perpetuamente encobrir sua própria simplicidade nua, esquecendo que a verdade de Deus nunca é tão bela como quando está em sua própria glória, sem adornos, dada por Deus. E agora, neste momento, precisamos ter as velhas verdades restauradas em seus lugares e, portanto, as sutilezas e os refinamentos do pregador devem ser colocados de lado. Devemos abandonar as grandes distinções dos homens da escola e todos os tecnicismos letrados de homens que estudaram teologia como um sistema, mas não sentir o poder dela em seus corações. E quando a boa e velha verdade de Deus for mais uma vez pregada por homens cujos lábios são tocados como a brasa viva do altar, este será o instrumento nas mãos do Espírito para efetuar um grande e completo revivamento da religião na terra. Porém, somado a isso, devem haver fervorosas orações vindas da igreja. Todo em vão seria o ministério mais incansável, a menos que a igreja regue a semente lançada com lágrimas abundantes. Cada revivamento foi iniciado e assistido por uma grande quantidade de oração. Na cidade de Nova York,
No momento presente, não há, creio eu, uma única hora do dia em que os cristãos não estejam reunidos para orar. Uma igreja abre suas portas das 5 às 6 para a oração. Outra igreja abre das 6 às 7 e convoca seus fiéis para oferecer o sacrifício de súplica. 6 horas se passaram e os homens foram para o trabalho. Outra classe acha isso conveniente, como aqueles, talvez, que começam a trabalhar às 8 ou 9 horas. E das 7 às 8 ocorre outra reunião de oração. No meio da cidade de Nova York, das 8 às 9, há outra, em outra parte da cidade. E o que é mais maravilhoso é que, das 12 às 13, acontece uma reunião de oração em um grande auditório que está lotado todos os dias, com centenas do lado de fora. Esta reunião de oração é formada por comerciantes da cidade que pode dispensar um quarto de hora para entrar e dizer uma palavra de oração e depois voltam a trabalhar. E então a nova empresa entra para preencher as fileiras, de modo que se supõe que muitas centenas se reúnam naquele lugar para orar durante a hora designada. Esta é a explicação do reavivamento. Se isso fosse feito em Londres, se pela primeira vez superássemos a velha Roma, que mantém seus monges sempre em oração em seus santuários, tanto de noite como de dia, se juntos pudéssemos manter uma corrente dourada de oração com inúmeros elos da santa fraternidade unidos em súplica, então poderíamos esperar um derramamento abundante do Espírito Divino do Senhor, nosso Deus. Se o Espírito Santo é o agente real, a palavra pregada e as orações do povo são os instrumentos, então explicamos, deste modo, a causa do verdadeiro reavivamento da religião. Ponto número 2. As consequências do reavivamento da religião. Diante disso, quais são as consequências do reavivamento da religião? Ora, as consequências são tudo o que nosso coração poderia desejar para o bem da igreja. Quando o revivamento da religião chega a um povo, o pastor começa a ser encorajado. Disse que nos Estados Unidos, os pregadores mais sonolentos começaram a despertar. Eles se aqueceram no fogo que se espalhou, e homens que não podiam pregar sem anotações e que, mesmo com elas, não conseguiam pregar para qualquer propósito, encontraram em seus corações o poder para falar abertamente e para falar com todas as suas forças ao povo. Quando chega um reavivamento, o pastor de repente descobre que as formas e conveniências usuais do púlpito não são exatamente adequadas para a época. Ele derruba um muro, então se vê em uma posição incômoda e tem que derrubar outro. Talvez ele se encontre em uma manhã de domingo, mesmo sendo um doutor em divindade, contando uma anedota, rebaixando a dignidade do púlpito a usar uma comparação ou metáfora, às vezes fazendo seu povo sorrir, o que também é um ótimo pecado para esses teólogos antigos, fazendo de vez em quando cair uma lágrima. Ele não sabe exatamente como funciona, mas as pessoas ouvem suas palavras. Devo ter algo bom para eles, diz ele. Ele simplesmente queima aquele velho monte de sermões. Ou ele os coloca debaixo da cama e consegue alguns novos. Ou não consegue nenhum. Mas apenas pega seu texto e começa a gritar: irmãos e irmãs, creiam no Senhor Jesus Cristo e serão salvos. Os antigos diáconos dizem: qual é o problema com o nosso pastor? As velhas senhoras que o ouvem há muitos anos e dormem na frente da galeria com regularidade, começam a acordar e dizer: eu me pergunto, o que aconteceu com ele? Como pode ser? Ora, ele prega como um homem em chamas.
As lágrimas escorrem de seus olhos. Sua alma está cheia de amor pelas almas. Eles não conseguem entender. Costumam dizer que ele era entediante, sombrio e sonolento. Como tudo isso mudou? Ora, é o reavivamento? O reavivamento tocou o pastor. O sol, brilhando tão forte, derreteu um pouco da neve no topo da montanha. E ela está escorrendo em riachos fertilizantes para abençoar os vales. E o povo lá embaixo é revigorado pelas pregações do homem de Deus que despertou de seu sono e se descobriu, como outro Elias, fortalecido por 40 dias de trabalho. Bem, então, logo depois disso, o reavivamento começa a tocar as pessoas em geral. As pessoas da congregação eram contadas pelos assentos vazios em vez dos assentos cheios. No entanto, de repente, o pastor não entende. Ele encontra as pessoas vindo para ouvi-lo. Ele nunca foi popular, nunca esperou ser. De repente, ele acorda e se descobre famoso, tanto quanto uma grande congregação pode torná-lo famoso. Há pessoas, e como elas ouvem. Eles estão todos acordados, todos sérios. Eles inclinam a cabeça para a frente. Eles colocam as mãos nos ouvidos. Sua voz está fraca. Eles tentam ajudá-lo. Eles estão fazendo qualquer coisa para ouvirem a palavra da vida. E então, os membros da igreja abrem os olhos, veem a capela cheia e dizem: como é que isso aconteceu? Nós devemos orar. Uma reunião de oração é convocada. Se antes havia 5 ou 6 na sacristia, agora são 500 ou 600 e eles se transformam na capela. E, como eles oram! Aquele velho que costumava orar por 20 minutos, agora acha conveniente limitar-se a 5. E aquele bom velhinho que sempre repetia a mesma forma de oração quando se levantava e falava sobre o cavalo que corria para as batalhas, deixa tudo em casa e só ora: ó Senhor, salva os pecadores por amor de Jesus Cristo. E há soluços e gemidos ouvidos nas orações. É evidente que não mas todos estão orando. Toda a massa parece comovida às súplicas. Como é possível isso? Ora, é apenas o efeito do revivamento, pois quando o revivamento realmente vier, o pastor, a congregação e a igreja receberão o bem por isso. Todavia, isso não termina aqui. Os membros da igreja ficam mais solenes, mais sérios. Os deveres familiares são mais bem atendidos. O círculo familiar é submetido a uma cultura melhor. Aqueles que não podiam reservar tempo para a oração familiar descobrem que podem fazê-lo. Aqueles que não tiveram oportunidade de ensinar seus filhos agora não ousam passar um dia sem isso, pois ouviram que há crianças convertidas na escola dominical. Há o dobro de pessoas na escola dominical a partir deste momento. E o que é incrível é que as criancinhas se reúnem para orar. Seus pequenos corações são tocados e muitos deles mostram sinais de que uma obra da graça começou. E os pais e mães acham que devem tentar tudo o que podem fazer por suas famílias. Se Deus está abençoando as criancinhas, por que não deveria abençoar as deles? Quando você vê os membros da igreja subindo para a casa de Deus, você nota com que ar firme e sóbrio eles vão. Talvez falem no caminho, mas é sobre Jesus. E se eles sussurram nos portões do santuário, não é mais uma fofoca ociosa. Não é uma observação sobre o que você acha do pregador, o que você achou dele. Você notou fulano de tal? Oh, não. Rogo ao Senhor que abençoe a palavra de seu servo
que envie uma unção do alto, que a chama moribunda seja acesa e que, onde há vida, ela seja promovida, fortalecida e receba um novo vigor. Esta é toda a conversa deles. E aí vem o grande resultado. Há uma reunião de inquérito realizada. O bom irmão que a preside está pasmo. Nunca, em sua vida, ele nunca viu tantos entrando. Ora, diz ele, há, pelo menos, centenas de pessoas que vêm confessar o que o Senhor tem feito por suas almas. Aqui estão 50 que vieram de uma vez para dizer que, sob tal sermão, eles foram levados ao conhecimento da verdade. Quem possibilitou isso? Como isso aconteceu? Como pode? Não é o Senhor um grande Deus que fez uma obra como esta? Os convertidos que são levados à igreja, se o revivamento continuar, são muito zelosos. Você nunca viu um povo assim. Quem vê de fora o chama de fanáticos. É um fanatismo abençoado. Outros dizem que não passam de entusiastas. É um entusiasmo celestial. Tudo que é feito é com esse ânimo. Se eles cantam, é como um trovão estrondoso. Se eles oram, é como um relâmpago rápido, iluminando a escuridão dos corações frios e fazendo sentir, por um momento, que há algo na oração. Quando o pastor prega, ele o faz como um Boanerges, Marcos 3, verso 17. E quando a igreja está reunida, está cheia de boa vontade. Quando doam, fazem-no com generosidade ampliada. Quando visitam os enfermos, fazem-no com gentileza, calma e amor. Tudo é feito com um único olhar para a glória de Deus, não dos homens, mas pelo poder de Deus. Oh, que possamos ver um revivamento como este. Contudo, bendito seja Deus, pois isso não acaba aqui. O revivamento da igreja então atinge o resto da sociedade. Os homens que não se apresentavam e tampouco professavam a religião são mais pontuais no atendimento aos meios da graça. Homens que costumavam blasfemar desistem. Eles acham que não é adequado para a época. Homens que profanaram o sábado e desprezaram a Deus descobrem que isso não vai funcionar. Eles desistem de tudo. Os tempos mudam. A moralidade prevalece. As classes mais baixas são afetadas. Eles compram um sermão ao invés de comprar alguns folhetos sem sentido. As ordens superiores também são tocadas. Elas também são levadas a ouvir a palavra. Sua senhoria, em sua carruagem, que nunca teria pensado em ir a um lugar tão insignificante como uma reunião religiosa, agora não se importa para onde vai, contando que seja um local abençoado. Ela quer ouvir a verdade de Deus e um entregador puxa seus cavalos. E os dois entram e se curvam junto diante do trono da graça soberana. Todas as classes são afetadas. Até o Senado sente isso. O próprio estadista fica surpreso e se pergunta o que todas essas coisas significam. Até a monarca no trono sente que se tornou líder de um povo melhor do que conhecia antes e que Deus está fazendo algo em seus reinos além de todos os seus pensamentos. Que um grande rei está balançando um cetro maior e exercendo uma influência melhor do que até mesmo o seu excelente exemplo. Não termina aí. O céu está cheio, um por um. Os convertidos morrem e o paraíso se enche. As harpas do céu estão mais altas. As canções dos anjos são inspiradas com uma nova melodia, pois eles se alegram em ver os filhos dos homens curvados diante do trono de Deus. O universo fica feliz. É o próprio verão de Deus.
a primavera universal, é chegada a hora do canto dos pássaros. A voz da tartaruga é ouvida em nossa terra. Oh, que Deus possa nos enviar um revivamento da religião como este. Agradeço a Deus que nós, como povo, tivemos um grande motivo para agradecê-lo. Que tivemos uma medida de revivamento desse tipo, nada comparada ao que desejávamos. Eu ouvi falar de revivamentos em que pessoas de 20, 30 e 40 anos foram reunidas. Contudo, atribua isso à honra de nosso Deus, pois nunca se passa um mês sem que nossa piscina batismal seja aberta e nem um sábado sem comunhão, e muitos são recebidos nos braços do Senhor. Nós adicionamos à igreja até 300 em um ano, e o clamor ainda é: eles vêm, eles vêm. E se nosso novo santuário fosse construído, estou convencido de que, em 6 meses, a partir de sua construção, em vez de ter 1.200 membros, eu seria o pastor de pelo menos 2.000. Pois acredito que muitos de vocês que frequentam este salão pela manhã acham totalmente impossível se amontoar na capela à noite e estão apenas esperando ansiosos para que possam dizer a mim e aos irmãos o que Deus fez por suas almas. Isso eu sei, porque o Senhor tem sido muito gracioso conosco, e que esteja com Ele a honra disso. Mas queremos mais. Nossas almas são gananciosas, ambiciosas por Deus. Oh, que sejamos todos convertidos. Desejamos ver as igrejas cheias, que toda a raça escolhida, que em uma só voz, coração e língua, cante sua graça redentora. Temos que agradecer a Deus também por não ter terminado aí. Pois tivemos, no último sábado à noite, no auditório de Exeter, lotado. A abadia de Westminster, lotada. E este lugar cheio também. E embora possamos não concordar totalmente em sentimento com tudo que é pregado, que Deus abençoe a todos eles. Enquanto o Cristo for pregado, eu me regozijarei. Sim, vou me alegrar. E desejaria a Deus que todos os grandes edifícios em Londres estivessem lotados também. E que cada homem que pregasse a palavra fosse seguido por dezenas de milhares que ouviriam a verdade de Deus. Que esse dia chegue logo. E há um coração que se regozijará em tal dia mais do que qualquer um de vocês. Um coração que sempre baterá mais forte quando vir a Deus glorificado. A passo que nossa própria honra haverá de diminuir. Agora teremos que nos voltar para o terceiro ponto, que é uma advertência. Quando Christian Evans pregava no país de Gales, durante um período de reavivamento, ele costumava fazer as pessoas dançarem. As congregações estavam tão entusiasmadas com sua pregação que dançavam espontaneamente. Bem, eu não acredito que dançar foi obra do Espírito. O fato de serem tocados em seus corações pode ser obra do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não faz questão de fazer as pessoas dançarem sob os sermões. Nada de bom resulta disso. De vez em quando, entre nossos amigos metodistas, ocorre alguma grande comoção. E ouvimos falar sobre uma jovem no meio de um culto subindo sobre algo e girando em êxtase, até que desmaie e eles clamem: glória a Deus! Agora, não acreditamos que isso seja obra do Espírito. Acreditamos que é um absurdo, ridículo e nada mais. Nos velhos revivamentos na América, de 100 anos atrás, comumente chamado de O Grande Despertar, havia muitas coisas estranhas, como gritos contínuos,
batidas e contrações durante os serviços. Não podemos chamar isso de obra do Espírito. Até mesmo o grande revivamento de Whitefield, em Cambridge, um dos maiores e mais notáveis já conhecidos, foi acompanhado por algumas coisas que não podemos deixar de considerar como maravilhas supersticiosas. As pessoas ficaram tão entusiasmadas que não sabiam o que estavam fazendo. Agora, se em qualquer revivamento você vê qualquer uma dessas estranhas contorções do corpo, faça sempre distinção entre as coisas que devem ser distinguidas. A obra do Espírito Santo é feita sobre a mente, não dessa forma com o corpo. Não é a vontade de Deus que tais coisas desonrem seus procedimentos. Acredito que elas sejam resultado da malícia satânica, pois o diabo vê que há muitas boas ações. Agora, diz ele, vou estragar tudo. Vou colocar meu casco lá e fazer um mundo de travessuras. Há almas sendo convertidas. Vou deixá-las ficar tão entusiasmadas que farão coisas ridículas, e então tudo será desprezado. Agora, se vocês verem qualquer uma dessas coisas estranhas surgindo, observem. Lá se ocupa o velho Apolion, tentando estragar o trabalho. Abandone essas ações estranhas o mais rápido que puderem, pois onde o Espírito trabalha, nunca se age contra seus próprios preceitos. E seu preceito é que todas as coisas sejam feitas com decência e ordem. Não é decente nem ordenado para as pessoas dançarem sob o sermão, nem uivarem, nem gritarem enquanto o evangelho está sendo pregado a elas e, portanto, não é obra do Espírito, mas mera excitação humana. E, novamente, lembre-se de que vocês devem sempre distinguir o homem do homem na obra do reavivamento. Durante um reavivamento da religião, enquanto um grande número de pessoas será realmente convertido, haverá uma porção muito considerável que ficará apenas entusiasmada com euforia animal e cuja conversão não será genuína. Sempre espere isso e não se surpreendam se acontecer. É apenas uma lei da mente que os homens imitem uns aos outros, e parece razoável que, quando uma pessoa é verdadeiramente convertida, haja uma espécie de desejo de imitá-la da parte de outra que ainda não é possuidora de verdade e graça soberanas. Então, não desanimem se vocês se depararem com isso no meio de um reavivamento. Não é nenhuma prova de que não é um processo verdadeiro. É apenas uma prova de que não é verdade naquele caso particular. Devo dizer, mais uma vez, que se Deus nos enviar um grande revivamento da religião, será nosso dever não afrouxar os laços da disciplina. Algumas igrejas, quando aumentam muito, tendem a receber pessoas por atacado, seu devido e apropriado exame. Devemos ser tão rígidos nas erupções de um reavivamento quanto nos tempos mais frios de um aumento gradual. E se o Senhor envia seu Espírito como um furacão, cabe a nós lidarmos com habilidade com as velas, para que o furacão não nos destrua, lançando-nos sobre alguma rocha que pode nos causar ferimentos graves. Tomem cuidado. Vocês que são oficiais da igreja, quando virem o povo agitado, para que possam proferir uma santa advertência, impedindo que a igreja rebaixe seu padrão de piedade em virtude da admissão de pessoas não verdadeiramente salvas. O quarto ponto é: busque em Deus um grande reavivamento. Com essas palavras de cautela, agora reunirei minhas forças para incitá-los a buscar em Deus um grande reavivamento da religião em toda a extensão e largura desta terra.
Irmãos e irmãs, o Senhor Deus nos enviou uma bênção. Uma bênção é a garantia de muitas. Gotas precedem as chuvas de abril. As misericórdias que Ele já nos concedeu são apenas precursoras e prelúdios de algo maior e melhor ainda por vir. Ele nos deu a primeira. Busquemos a chuva dele para que sua graça se multiplique entre nós e sua glória seja aumentada. Existem alguns de vocês a quem me dirijo esta manhã, que estão no meio do caminho de qualquer revivamento da religião. Gostaria de adverti-los afetuosamente e implorar-lhes para que não impeçam a obra do próprio Senhor. Há alguns de vocês, talvez aqui hoje, que não são consistentes em sua vida. E, ainda assim, vocês são professores de religião. Vocês pegam a taça sacramental nas mãos e bebem seu vinho sagrado. Mas vivem como os mundanos vivem, e são tão carnais e cobiçosos quanto eles. Oh, meus irmãos e irmãs, vocês são uma séria desvantagem para o aumento da igreja. Deus nunca abençoará um povo ímpio e, na proporção de nossa impiedade, Ele reterá a bênção de nós. Fale-me de uma igreja que é inconsistente e você me falará de uma igreja que não é a mais abençoada. Deus primeiro varrerá a casa antes de vir morar nela. Ele terá a sua igreja pura antes de abençoá-la com todas as bênçãos de sua graça. Lembre-se disso. Vocês inconsistentes, voltem-se para Deus e peçam para serem santificados. Existem outros de vocês que têm o coração tão frio que atrapalham todo o progresso. Vocês são um derrapar das rodas da igreja. Ela pode se mover por causa de vocês. Se formos sinceros, vocês colocam suas mãos frias em tudo que é ousado e desafiador. Vocês não são prudentes e zelosos. Se assim fossem, bendiríamos a Deus por lhes dar aquela prudência que é uma joia pela qual devemos sempre agradecer a Deus se tivéssemos entre nós um homem prudente. Por outro lado, há alguns de vocês a quem alude que são prudentes, mas são frios. Vocês não têm seriedade. Vocês não trabalham para Cristo. Vocês não o servem com todas as suas forças. E há outros de vocês que são imprudentes o suficiente para forçar outros. Mas vocês mesmos nunca vão adiante. Ó vocês, laodicenses, que não são nem quentes nem frios, lembrem-se do que o Senhor disse de vocês. Então, como és morno, e nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse capítulo 3, verso 16. E ele também fará isso com você. Prestem atenção. Vocês não estão apenas prejudicando a si mesmos, mas estão prejudicando a igreja. E há outros de vocês que são tão defensores da ordem, tão dedicados a tudo que existe, que não se importam com nenhum reavivamento por medo de que possamos machucá-los. Vocês não gostariam que a igreja fosse reparada, para que tocássemos em um pedaço do venerável musgo que a cobre. Vocês não limpariam sua própria vestimenta porque há sujeira antiga sobre ela. Vocês pensam que, porque uma coisa é antiga, ela deve ser venerável. Vocês são amantes da antiguidade. Vocês não construíram uma estrada, pois seu avô andou com uma carroça ao lado do sulco que está lá. Que esteja sempre lá, vocês dizem. Que seja sempre até os joelhos. Seu avô não passou por isso quando estava com lama até os joelhos? Por que você não deveria fazer o mesmo? Foi bom o suficiente para ele e é bom o suficiente para você.
Vocês sempre ocuparam um lugar fácil de encontrar na capela. Nunca viram revivamento e não querem ver isso. Vocês acreditam que tudo isso não faz sentido e que não deve ser desejado. Vocês olham para trás e não encontram precedentes para isso. O doutor fulano de tal não falou sobre isso. Seu venerável pastor, que está morto, não falou assim. Então vocês dizem, portanto, não é necessário. Não precisamos dizer a vocês que é bíblico, pois com isso vocês não se importam. Vocês dizem que não é ordenado. Não precisamos dizer a vocês que a coisa está certa. Vocês se preocupam mais com a coisa ser antiga do que ser boa. Ah, vocês terão que sair do caminho agora. Não adianta nada. Vocês podem tentar nos parar. Para nós, os atropelaremos se vocês não saírem do caminho. Com um pequeno aviso, teremos de superar seus preconceitos e render sua raiva, pois eles não devem e não podem restringir-nos. A corrente pode estar enferrujada com o tempo e sempre marcada com autoridade. O prisioneiro sempre fica feliz em quebrá-la e, por mais que seus grilhões nos prendam, nós os despedaçaremos se eles atrapalharem o progresso do reino de Cristo. Depois de assim falar aos que atrapalham, quero falar a vocês que amam Jesus de todo o coração e desejam promovê-lo. Queridos amigos, suplico-lhes que se lembrem de que milhares de homens estão morrendo ao seu redor. Vocês deixarão seus olhos segui-los até o mundo das sombras? Muitos deles morrem sem Deus, sem Cristo, sem esperança. Meus irmãos e irmãs, o terrível destino deles não desperta a sua simpatia? Vocês creem, pela garantia bíblica, que aqueles que morrem sem fé vão para aquele lugar onde seu verme não morre e seu fogo não se apaga. Acreditando nisso, suas almas não se comovem dentro de vocês em compaixão pelo destino deles? Olhem ao redor hoje. Vocês veem um vasto exército reunido para o serviço de Deus. Vocês sabem também quantos há aqui que não o temem, mas são estranhos para si mesmos e estranhos para a cruz. O quê? Vocês mesmos sabem como é se perder. E não orarão e trabalharão por aqueles ao seu redor que estão perdidos hoje. Lembrem-se da cruz do seu mestre. Ele morreu pelos pecadores. Vocês não chorarão por eles? Chorou Cristo pelos pecadores e suas faces ficarão secas. Ele deu toda a sua vida por eles. E vocês não incitarão suas vidas a lutar com Deus para que seus propósitos sejam cumpridos em favor deles? Vocês têm filhos não convertidos? Não querem que sejam salvos? Vocês têm irmãos, irmãs, maridos, esposas, pais que estão hoje no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Vocês não querem um revivamento, mesmo que seja apenas por causa deles? Vejam o quanto de roubo, de assassinato e de crime mancha esta pobre terra. Você não quer um revivamento da religião, mesmo se fosse apenas para apagar as chamas do crime? Vejam como o nome de Deus é blasfemado todos os dias. Observem como os negócios hoje em dia são realizados como se fosse o dia do homem e não o dia de Deus. Observem como as multidões estão seguindo o curso descendente, alegres em seu caminho para a destruição. Vocês não sentem pena deles? Seus corações estão duros e impassíveis. Suas almas se tornaram endurecidas, congelaram como um iceberg. Oh, sol da justiça! Levante-se e derreta o coração gelado. E faça todos nós sentirmos como é terrível que as almas imortais morram.
que os homens sejam levados às pressas para a eternidade sem Deus e sem esperança. Oh, meus ouvintes, vocês não querem, de agora em diante, começar a orar para que Deus possa enviar sua palavra e salvá-los, para que seu próprio nome seja glorificado? Quanto a vocês, que não temem a Deus, veja o quanto estamos fazendo a seu respeito. Suas almas valem mais do que pensam. Tomara que vocês acreditem em Cristo para a salvação de suas almas.